Olá campeã, tudo bem? Eu gostaria de desabafar com você e bater um papo com você, espero que bem rápido. Vocês já viram, ou se não viram, estão sabendo agora, eu coloquei uma postagem de uma reportagem mostrando que forças políticas do estado do Rio de Janeiro se uniram para derrubar a nossa pré-candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não sou mais pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e como eles acabaram de derrubar o site que explicava tudo, eles derrubaram agora o site que explicava tudo, e inclusive o vídeo que eu explicava detalhes porque eu não serei mais pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Só que, misteriosamente, o site foi derrubado, né? E as pessoas começaram a entrar em contato comigo dizendo: eu não consigo abrir o site. Como foram algumas dezenas que fizeram contato comigo, eu resolvi então fazer esta live, mesmo não querendo fazê-la. Se você puder compartilhar, você me ajuda, principalmente você que é do Rio de Janeiro. Bem, eu gostaria de ser bem sucinto, bem rápido, mas preciso voltar lá atrás para que você acompanhe tudo o que aconteceu durante esta caminhada. Primeiro, por que eu decidi ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro? Eu quero que você entenda que o presidente Bolsonaro é um homem que não negocia. Ele não negocia a máquina pública. E por ele não negociar a máquina pública, Bolsonaro tem enfrentado inimigos ferozes e vorazes. Inimigos que querem tirá-lo do poder. Inimigos que se uniram para tentar, agora está ficando cada vez mais claro, impeachment o presidente da República. Só para você ter uma ideia, Rodrigo Maia aceitou um pedido de informação que foi feito por um deputado do PT, e a mesa diretora aceitou este pedido de informação para questionar o presidente sobre o seu exame de Covid-19. Ou seja, eles querem obrigar o presidente Bolsonaro a apresentar o exame que ele fez de Covid-19, ok? E eles ameaçam dizendo que se Bolsonaro não apresentar, Bolsonaro incorre em crime de responsabilidade, que é o que pode gerar uma abertura de impeachment do presidente. Ou seja, eles estão atacando Bolsonaro de todos os lados. Então, por que eu decidi vir candidato a prefeito no Rio de Janeiro? Porque é importante para o presidente Bolsonaro criar bases nos municípios. E aí é que está a grande angústia dos seus adversários. Porque sabem que se o Ibope, se a credibilidade de Bolsonaro não cair, Bolsonaro conseguirá fazer prefeitos nas grandes cidades e nas principais capitais. O Rio de Janeiro é uma cidade emblemática para Bolsonaro. E por quê? Porque além de ser a cidade onde ele começou a sua carreira política como vereador, é a sua cidade. Ele é paulista ou paulistano, mas adotou o Rio como sua cidade. Portanto, perder a prefeitura do Rio de Janeiro
seria muito emblemático negativamente para o presidente Bolsonaro. Por entender que não havia no Rio de Janeiro ninguém que pudesse representar a direita conservadora, a não ser, obviamente, alguns deputados estaduais do PSL, que são bolsonaristas, os quais eu tributo o meu respeito, mas sabendo que nenhum deles conseguiria essa disputa, porque estavam presos no antigo partido do presidente, o PSL, eu resolvi então encarar este desafio, não sem antes me reportar ao presidente, não sem antes conversar com o presidente e perguntar o que ele achava. Portanto, toda a minha caminhada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo direito de me pré-candidatar a prefeito do Rio de Janeiro, foi sim com a aquiescência do presidente. Tanto que eu repito isso várias vezes, porque não tenho medo de ser repreendido por ele, porque na verdade eu estou falando a verdade. Aí alguém poderia questionar, mas e Crivella? Bem, se eu entendesse que Crivella representa a direita conservadora, se eu entendesse que Crivella representa o presidente Bolsonaro, beleza, eu saio do jogo e vou apoiar Crivella. Só que não é o caso. Quando você pega o histórico do prefeito Marcelo Crivella, você vê um histórico completamente atrelado a Lula e a Dilma, ao PT. Crivella chegou a ser ministro de Pesca no governo Dilma. Pouco fez, mas estava lá. Crivella sempre elogiou Dilma e sempre falou contra o regime militar. Crivella chegou a dizer que o comunismo, isso nos 80 anos do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que o comunismo está muito próximo aos princípios da Bíblia Sagrada. E isso dito por Crivella. Eu não estou aqui para mentir. Mentir não faz parte do meu caráter. Eu estou aqui para falar verdades que podem ser comprovadas. Basta uma simples pesquisa no Google e você saberá disso. Crivella um dia chegou a dizer, defendendo Dilma, que ele preferia um brasileiro vestido de vermelho do que um brasileiro vestido de verde e amarelo que pedia a privatização da Petrobras. Esse é Marcelo Crivella, que agora se apresenta como Bolsonaro desde pequenininho. Eu sempre soube que não era. Por isso, resolvi me apresentar como um representante legítimo da direita conservadora. Eu sabia que a partir do momento que eu colocasse a minha cabeça do lado de fora para essa disputa, eu estaria também colocando a minha cabeça a prêmio. Por quê? Porque eu estaria lutando contra duas máquinas poderosas. A máquina do governo do estado do Rio de Janeiro, representado por Wilson Witzel, que é um adversário político, e a máquina da Prefeitura do Rio de Janeiro, representada pelo prefeito Marcelo Crivella, que sabe que a única chance dele ser eleito prefeito do Rio de Janeiro, ou ser reeleito prefeito do Rio de Janeiro, é, obviamente, o apoio de Bolsonaro. Eu nunca pensei em apoiar Crivella. E por quê? Porque eu acho que o meu Rio merece mais. Porque eu acho que a gestão de Marcelo Crivella sempre foi uma gestão muito ruim, de uma equipe de secretários muito ruins. Por isso a cidade está como ela está, largada, abandonada. É claro que Crivella sempre vai dizer que a culpa é de Eduardo Paes, que a culpa é da Globo. Mas, na verdade, quem mora na cidade do Rio de Janeiro sabe que não é verdade. Pois bem, então começamos esta caminhada. Não havia partido para que eu fosse candidato. Minha esperança era o Aliança pelo Brasil sair, mas não saiu a tempo. Até que encontramos o apoio do presidente do PRTB, o Levi Fidelis, um homem muito sério,
que ajudou o Bolsonaro se tornar presidente da República, dando Mourão para ser vice-presidente. Na época, Mourão também seria candidato, o que ia dividir a direita no Brasil. Então Levi disse: eu topo, você vai ser o meu candidato à prefeitura no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito feliz. E então havia uma pessoa ao meu lado que ficou responsável por tomar conta de tudo, das datas, do prazo de filiação partidária. Era com quem eu me relacionava, falando sobre a minha saída do PSC, mesmo podendo perder o mandato, mas sairia do PSC. Eu nunca brinquei com isso, eu nunca blefei com isso. Blefar ou blefar não faz parte do meu caráter. Não é coisa de sujeito homem. Portanto, estava muito confiante. Tudo certo, vamos em frente. Falamos com o presidente estadual do PRTB aqui no Rio de Janeiro, tivemos uma conversa e estava tudo certo para nós caminharmos. Pois bem, até que eu tomei uma rasteira, até que eu tomei um golpe muito duro, muito duro. Eu, por estar a 1000 por hora e não poder pensar em tudo ao mesmo tempo, confiei em alguém que eu quero pedir a sua permissão de não citar nomes por questão de ética. Confiei em alguém e até que esta pessoa, por alguma razão, e eu desconfio quais foram as razões, resolveu me negar a filiação no prazo correto. Eu fiquei desesperado quando eu soube disso, liguei para o presidente Levi Fidelis. Isso foi no dia 5, o prazo era até o dia 4, e dia 4 eu vi que eu não estava no partido, no PRTB, então fiz contato até que esta pessoa me disse: não, é que o presidente Levi Fidelis, ele mesmo quer fazer, ele mesmo quer abonar sua ficha. Ok. Não consegui falar com o presidente Levi Fidelis por conta desse Covid-19, ele já é um senhor de 80 anos, quase. Eu não consegui falar com ele no dia 5, no dia 6, no dia 7, só consegui falar no dia 8. E quando eu fui falar com o presidente Levi Fidelis, que é uma pessoa muito séria, ele me disse: deputado, eu queria muito o senhor conosco, eu queria muito que o senhor cerrasse fileiras conosco, mas o prazo venceu. E eu disse: mas a gente não tem até o dia 14, porque tem esse lapso temporal em que o partido insere alguém, porque foi essa informação que me deram. E ele disse: sim, alguns partidos fazem isso, mas eu não faço isso porque é ferir a ética. E aí eu parei para pensar, realmente isso seria antiético, e eu não quero fazer coisas antiéticas. Pois bem, então eu tive que admitir que confiei demais, acreditei demais, que eu subestimei os meus adversários, que eu achava que as coisas estavam no controle, estava tudo debaixo de confiança, feito por pessoas ou por alguém da minha confiança, mas infelizmente eu me enganei. Eu me enganei como qualquer um pode se enganar. Eu gostaria de dizer apenas uma coisa agora, já não mais como pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Olhe para mim. Os meus adversários políticos irão dizer que eu blefei, que eu nunca seria candidato. Alguns irão me caluniar dizendo que eu negociei e que, na verdade, eu vendi a minha pré-candidatura. Eu vou dar uma resposta a esses canalhas, a esses bandidos. E a minha resposta será: vocês não me verão apoiando quem quer que seja. Vocês não me verão na capital do Rio de Janeiro apoiando Marcelo Crivella, não me verão apoiando Eduardo Paes, não me verão apoiando ninguém na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque se eu visse que alguém poderia me representar ou representar o presidente Bolsonaro, eu não sairia da condição que eu estou,
de vice-líder do governo Bolsonaro, de um homem de confiança, para vir para uma disputa cruel, sem dinheiro, sem recursos. Escolhemos um partido que não tinha fundo eleitoral e fizemos isso propositalmente para que a nossa campanha fosse uma campanha identificada com a campanha do presidente Bolsonaro. Pois bem, a vida, ela é uma escola. E além da vida ser uma escola, é importante você entender que está tudo no controle de Deus. Por isso eu me entristeço, sim, me entristeço, sim. Me entristeço pela sacanagem, pela traição, pela molecagem, por saber que essas duas máquinas poderosas, o governo do estado e a prefeitura do Rio de Janeiro, não tinham interesse na minha candidatura. Eu não poderia vir candidato para eles, e eles reconhecem isso, sabem disso, e jogaram pesado, simplesmente isso. Eu só queria dizer uma coisa, olhando nos olhos de vocês, já que esse é o nosso relacionamento. Preste atenção. Eu perdi uma batalha. Admito. Alguns dos meus adversários devem estar me vendo agora e rindo do outro lado. Perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Sabe o que significa o nome Otoni? Otoniel significa leão de Deus. O sufixo el significa Deus. Otoniel, ou seja, leão de Deus. Otoni significa leão. Sim, vocês então feriram o leão, mas não mataram o leão. Vocês feriram o guerreiro, mas o guerreiro continua vivo. E eu não vou recuar. Não vou deixar de falar verdades que estão diante dos nossos olhos. Entrei, sim, com uma ação na PGR para apuração de crimes contra o governo Wilson Witzel. Sim, fiz isso corajosamente. Um deputado amigo, um deputado federal do DEM, me passou uma mensagem hoje dizendo: o pessoal do DEM está querendo acabar com você por tudo isso que você está falando e denunciando do ministro Mandetta, que é do DEM. Eu disse: pode vir quente que eu estou fervendo, eu vou ter medo disso, hein? E vou continuar mostrando para o Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro merece mais do que esse desgoverno de Marcelo Crivella, que merece mais do que isso. Gente, só tem uma pessoa, uma turma que pode defender Crivella. É quem gosta dele como bispo da Universal. E eu falo isso com respeito aos meus irmãos da Universal. Mas a maioria que entra aqui na minha página me criticando, elogiando Crivella, ou é cego ou está se fazendo de cego. O Rio de Janeiro está largado. O Rio de Janeiro está abandonado. E a culpa não é do Eduardo Paes. Aliás, Eduardo Paes, que votei contra as contas dele, Eduardo Paes, que não houve político no Rio de Janeiro que mais enfrentou Eduardo Paes, e vocês não vão me ver agora apoiando o Eduardo Paes, porque eu não sou moleque. Falar do cara lá atrás e agora eu já estou apoiando ele, assim como eu não vou ser moleque de apoiar Crivella, ok? Portanto, eu quero agradecer a você que acreditou nesse projeto, a você que torceu por mim nesse projeto. Isso tudo que aconteceu faz parte da política. É por isso que a política dá nojo. Faz parte. Mas eu vou continuar assim, me relacionando com você desse jeito, olhando nos seus olhos, falando a verdade. Sim, recebendo críticas, elogios, se é que eu mereço algum, mas sempre olhando nos seus olhos. Quando errar, lhe pedir desculpas, lhe pedir perdão. Eu já fiz isso, lembra? Lá atrás, eu vim aqui e pedi perdão, porque lá atrás fiz um voto errado com o partido, segui o partido, vocês me criticaram e eu vim aqui pedir perdão a vocês. E eu vim aqui dizer: não vou errar mais, não vou votar com o meu partido mais, vou votar com a minha consciência e vou votar com vocês. Vocês lembram disso? É esse o meu legado.
É essa a minha alegria. O resto é resto. Eu não nasci com mandato. Eu não nasci preso no poder. O que eu quero é poder. Poder fazer. Poder olhar nos seus olhos e dizer: nos tiraram da prefeitura do Rio de Janeiro. Nos tiraram a chance de fazer uma disputa democrática. Mas não vão calar a minha voz. E não vão parar esse soldado do presidente Bolsonaro. Obrigado, compartilhe e Deus abençoe a todos vocês.